Aboru, aboye. Hoje o assunto do nosso encontro é, continuando sobre a questão do Ori. Eu enviei para vocês um livro chamado Ori Soberano. Eu vou melhorar esse livro, mas a base dele é o que vocês podem... Aí tem tudo sobre Ori. Inclusive, tem alguns Ori, tem alguns Jurê, tem alguns Oriki, que vocês podem utilizar em momentos de precisão. Lembrando sempre que o Ori é a nossa consciência, a nossa alma. Bom, e em relação ao tempo, o tempo foi definido pela ciência como a passagem de um acontecimento a outro. E esse acontecimento, ele é medido em 24 horas. Por que 24 horas? Porque se nós pegarmos o período de rotação da Terra, a Terra demora 23 horas e 56 minutos para dar uma volta completa sobre o seu eixo. E demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para dar uma volta completa em torno do Sol. O movimento em torno da Terra, rotação, e o movimento em torno do Sol, translação. Então, a partir do advento do horário, por que surgiu o horário? Por que surgiu o horário? Por causa dos trens. Os trens na Europa precisavam de... Porque, imagine, como é que era medido o tempo? A hora já existe há muito tempo. Como que era medida a hora? Era medida a hora local. Quando o sol chegava a pino na torre da igreja, era meio-dia local. Mas algumas cidades situadas a oeste daquela cidade ainda demoraria 15, 20, 30 minutos para ter o meio-dia local. E os trens, quando saíssem, por exemplo, de uma cidade para chegar na outra, se ele demorasse meia hora, ele não saberia exatamente que horas ele partiria da outra cidade, porque cada cidade teria, então, o seu meio-dia local. Nós chamamos isso de zênite. Zênite é o meio-dia local, mas não necessariamente o meio-dia solar. Hoje, não necessariamente o meio-dia solar é o meio-dia do relógio. Um exemplo é quando tem horário de verão. O meio-dia do horário de verão não é o meio-dia do relógio. E mais ainda, quando você tem, por exemplo, o horário local onde eu estou é o horário de 60 graus oeste. Então, as cidades situadas à esquerda do meridiano de 60 graus oeste, elas vão ter um meio-dia diferente do meio-dia solar e o meio-dia de Cuiabá. Então, para evitar isso, para evitar que cada cidade tivesse o seu meio-dia e tivesse confusão de horários, fixou-se que criou-se o meridiano de Greenwich, que passa em Londres. E, como curiosidade para vocês, se tivéssemos que dividir a Terra exatamente em 2 hemisférios, eu vou aproveitar que estou aqui com vocês e vou mostrar para vocês no Google Earth. Vou mostrar no Google Earth. Google Earth. Vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar o Google Earth. Aí vamos ver, olha, esse é o Google Earth. Estão vendo aí? Estão vendo? Apareceu o Google Earth para vocês? Sim. Ó, então, se nós tivéssemos que dividir a Terra exatamente em 2 partes de terras e água, aqui, ó, nós temos um Oceano Pacífico, ó, pega totalmente a Terra, olha aí. O Locum pega
2/3 da superfície da Terra pega Holocum, que é o oceano. Então, se nós tivéssemos que dividir a Terra exatamente em duas partes de águas e terras, nós deveríamos passar exatamente em cima da pirâmide de Gizé, no Egito. Então, vejam como a questão esqueceram a África na ciência moderna. E hoje passa em Greenwich, que é em Londres. Então, o centro do mundo econômico era Londres, então por isso que passou em Londres. Então, a partir daí, convencionou-se que as terras à esquerda teriam horas a menos e as terras à direita teriam horas a mais. Entendido isso, nós vamos entender que a duração do dia é de 24 horas. Mas devido à alternância da frequência da ressonância Schumann, a ressonância Schumann é como se fosse a pulsação da Terra. Como se fosse, não, a pulsação da Terra. E ela pulsava em 7,83 Hz. E, devido à alteração ambiental, poluição e outros, ele pulou de 7,83 para 11 e para 13. Hoje, nós temos 13 Hz a pulsação da ressonância Schumann. Acontece que a Terra vai voltar, ela vai se equilibrar de novo em 7,83 Hz. Ela vai voltar a se equilibrar em 7,83 Hz. E como que ela vai se equilibrar? Gente, nós já estamos percebendo. No Brasil tinha esses vendavais ferozes que temos, tornado, furacão, etc. Era coisa de Estados Unidos, coisa de China, Japão, Índia. Mas para cá, no hemisfério sul, não tinha no Atlântico, não tinha esses ventos, esses ciclones que estão acontecendo. Isso nada mais é do que a Terra tentando se reequilibrar no seu 7,83 Hz. Então, nós vamos ter ainda, gente, muito mais furacões, terremotos, vulcões vão entrar mais em erupção. Para a Terra, ela vai tentar se reequilibrar. O Ori da Terra, a Terra tem um Ori. O que é um Ori? O Ori é a consciência. A Terra é todos os habitantes da Terra formam o Ori da Terra. E aí, eu não sei se eu já falei para vocês que a questão do Ori, ele é multiescalar. Alguém pode estar com o microfone ligado? Você pode desligar? Aí, levanta a mão na hora que for falar. Bom? É que está dando uma interferência. Então, nós temos o nosso Ori individual, o nosso Ori Apere, o nosso Ori Nu, e nós temos o nosso Ori. A nossa família tem um Ori. O nosso bairro tem um Ori. A nossa cidade tem um Ori. O nosso estado tem um Ori. E assim, exponencialmente, até chegar no Ori da Terra. Por isso que é importante, por isso que é importante a gente entender a divinação anual que ocorre em Ileifé. Aquela divinação anual é para o Ori da Terra. Nós podemos conectar com esse Ori da Terra. Claro que são estudos, muitos estudos, evocações, determinado grupo que nós invocamos, nós podemos entrar nesse, vamos chamar de egrégora, na egrégora da Terra. Aí nós conseguimos, então, fazer uma divinação para todos os habitantes da Terra. O que vai acontecer na Terra no ano seguinte.
é como se fosse uma consulta oracular para o consulente. Da mesma maneira que eu posso fazer uma consulta oracular para um consulente, eu posso fazer uma consulta oracular para uma rua, até a nossa terra. Por isso, nós podemos fazer consulta oracular para empresas, para tudo, para governanças. Inclusive, o IRB e o MIA, que vocês vão se familiarizar ao longo do tempo, o método integral de análise, para ter uma ideia, é parecido uma ISO. Quem já trabalhou com ISO sabe que o ISO é um sistema de gestão. Tem a ISO 9000, ISO 14000 e etc. Então, o MIA é um método integral de análise que pode nos dar propensões de tudo que vai acontecer. Vai surgir daqui a alguns anos, eu espero que isso frutifique, a figura do Babalaô e do sacerdotisa da Yalaô, que são auditores. Por quê? Eles vão entender que se a Terra não passar por um processo de mudança de Ori, mudança de visão de Ori, desculpe, mudança de visão de Ori, nós vamos tender à entropia da Terra. Nós vamos tender ao retrocesso da civilização que aqui está. Nós sabemos que a civilização na Terra ela não é uma crescente linear. Nós temos períodos de grande apogeu e depois, por algum motivo, por um cataclismo ou por guerras, nós voltamos à idade anterior. Só para você ter uma ideia, tem um desenho que nós já assistimos e nunca prestamos atenção. Os Flintstones, eles acontecem no passado, na Era da Pedra, ou no futuro? O que vocês acham? Boa pergunta. Eu vou responder. Eles estão no futuro. Mas como, babá? Eles não estão lá vivendo na Idade da Pedra e tal? Não. Eles têm carro, um formato, um pedal, mas tem a noção de carro. Eles têm a noção de capitalismo, eles têm a noção, eles comemoram o Natal. Se fosse no passado, não teriam essas comemorações e essas formas, e muitas vezes, eles, em alguns desenhos, eles conversam com os Jetsons. Os Jetsons visitam os Flintstones. Então, isso é uma maneira de mostrar que a civilização humana ela não é de evolução linear. Ela sempre tem os seus ciclos de entropia. Um grande exemplo foram os Atlantes. Há mais ou menos 30 mil anos, a Terra, nós tínhamos os Atlantes. A Atlântida entrou em crise. Os Atlantes tiveram que sair de lá. Alguns foram para a América, que deram origem aos Maias. Alguns foram para o Egito e outros foram para a Índia. E esses eram os Atlantes. E da Índia, e foram para a África, é claro. E da África, a origem de toda a civilização foi na África, né? Depois eles vão para esses lugares. Esse lugar, a Atlântida entra em entropia e o conhecimento acabou ficando perdido. Tudo isso que nós estamos estudando em Ifá é conhecimento que vem de Priscas Eras. A ciência Ifá, ela é a ciência da origem da Terra. Aí, veja só, tivemos então, antes dos Atlantes, nós tivemos os Lêmures. E agora estão estudando aqui no Brasil, não sei se já ouviram falar, nos Dáquila, a cidade de Ratanabá. Isso foi comprovado há milhões de anos aqui na América, já tinha habitantes também, na região da Amazônia.
Então, isso mostra que não é linear o desenvolvimento da sociedade humana. E, portanto, nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que ocorre no planeta também, porque nós estamos aqui. Babá? Oi. É assim. Há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, 30, 40 anos atrás, uma amiga minha, ela trabalhava no Projeto Rondon. Ela descobriu uma civilização de índios que eles tinham aproximadamente uma média de 2 metros de altura. E, por causa da Transamazônica, eles injetaram medicamentos para esses índios morrerem, para não atrapalhar a Transamazônica. Isso ela tem documentado. Inclusive, ela foi até afastada do cargo dela. Só parênteses, tá bom? Uhum. Então, muita coisa ficou... uma coisa que já não tem mais como esconder, né? Que está aí, é a comunicação entre seres de outros planetas. Nós, de matriz iorubá, nós não podemos ser pueris em achar que só nós temos de vida nessa imensidão galáctica. Então, a comunicação entre extraterrestres, inclusive os Irumolé, eram extraterrestres. Então, fica bem claro que aí, como eu falei para você, todo do reequilíbrio desta frequência, e aí, a partir daí, nós podemos, então, fazer a divinação anual, que, infelizmente, eu digo para vocês que, infelizmente, nem os Iorubá sabem da dimensão do que é a divinação anual que ocorre em Ileifé. Tanto não sabem da importância disso, ou se sabem, querem guardar para si, que é muito comum dentro da, como é que eu posso dizer, das escolas de mistério, guardar para si algo muito importante. Então, ou eles sabem e não querem que a gente saiba, porque, infelizmente, eu sempre digo que há como é que eu posso, que palavra que eu posso utilizar? Um racismo, infelizmente, há um racismo dos Babalawo nigerianos em relação aos Babalawo brasileiros. E, inclusive, os brasileiros, muitos brasileiros, dizem que não tem Babalawo no Brasil, que não pode ter Babalawo no Brasil, porque não sei o quê, para lá, conversa fiada. Acontece que Ifá é universal. Se Ifá é universal, não tem diferença do Ifá praticado na Nigéria e do Ifá praticado no Brasil. Desde que a origem, nós não negamos a origem ancestral africana dentro do Ifá. Não negamos. Mas o que não pode é a gente ouvir falar que no Brasil não tem Ifá. Como assim? Se Ifá é a natureza, se Ifá é a articulação cósmica, não tem Ifá no Brasil? É a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu digo para vocês: Candomblé só existe no Brasil. Como é? Só no Brasil. Agora, nem só no Brasil, porque tem muitos pais de santo, muitas mães de santo, que foram para o mundo inteiro e levaram o candomblé para o mundo inteiro também. Mas a origem do candomblé é brasileira, enquanto a origem de Ifá, não a origem de Ifá, mas a codificação
do Ifá surgiu na Yorubalândia. Disso nós temos que entender bem. Acontece, como eu falei para vocês, dessa questão do segredo. Muitos babalaô nigerianos não querem ensinar, não, porque isso, tal família faz assim, tal família faz assado, os segredos. Não querem ensinar os segredos. Por quê? Por causa dessa questão que eu digo, desse racismo branquiçal. Esses dias atrás, eu estava falando sobre Ifá, e uma menina, babalaô branco? Babalaô branco? Qual é o problema? O pior é ter pastor evangélico negro. Ter babalaô branco? Caramba! Ter babalaô branco, que pode ter pastor evangélico negro. Eu fico indignado quando eu vejo um negro cristão. Não é religião para negro ser cristão de jeito nenhum. Não é religião para negro. Então, nós temos que entender essa dimensão que o Oduduano, que faz uma divinação que é para toda a terra, para o Ori da terra. O dia que fizer a divinação lá em Leifé, e ele ser transmitido para o mundo inteiro, e o que for divinado lá, for feito para o mundo inteiro, for feito o ebó que for determinado lá, vocês podem ter certeza que a vida na Terra melhora muito. Da mesma maneira que quando nós fazemos um ebó, nós melhoramos a nossa vida. Assim também, nós melhoramos quando fizermos o ebó para a Terra, vai tudo melhorar. Então, o Ori, é importante nós entendermos essa questão do Ori. Gente, eu sempre digo para vocês, o urubu pode voar sobre a nossa cabeça, mas ele fazer titica na nossa cabeça é uma opção nossa. O nosso Ori sabe o que deve ser feito. Nós apenas precisamos relembrar. E siga sempre o seu Ori. Não deixe os... Olha, nós temos vários exemplos aqui de pessoas que foram seduzidos pelo guiso da serpente, mesmo contra a vontade do seu Ori. Tem um Ori, nós vamos estudar ele. Ele fala assim, Biobama alo, esse Ori. Se você quer ter dinheiro, pergunte antes a teu Ori. Biobama aile, esse Ori. Você quer ter uma casa? Pergunte antes ao teu Ori. Biobama aso, você quer ter uma esposa? Pergunte antes ao seu Ori. Porque às vezes nós queremos ser ricos, nós queremos ter esposa, nós queremos ter filhos. Nós somos induzidos pela sociedade. A sociedade cobra que nós casemos, que nós tenhamos filhos, que nós isso, que nós... Então, nós não fazemos porque eu quero. Nós fazemos porque a sociedade nos impõe. Siga seu Ori. Está em dúvida? Está na... E como é que eu sei, babá? Como é que eu vou saber qual que é o melhor caminho para o meu Ori? Opele. Iki. Consulta oracular. Ou, às vezes, a tua própria... A gente tem o seguinte, intuição. Só que nós temos que perguntar para a Ifá se aquela intuição é verdadeira. Então, nós temos que estar sempre consultando para saber se aquela intuição é verdadeira. Então,
gente, nós vamos estudar, vamos olhar, vamos começar a estudar, nós vamos ver que você é dono e senhor do seu destino. Ninguém pode obrigar a você a fazer aquilo que você não quer. Você, quando eu digo ori. Então, gente, um ori desperto, ele não se deixa enganar pelo guiso da serpente. Ele pode até no primeiro momento ser impactado pelo barulho, mas ele vai, pensa e reage de maneira diferente. Então, a vibração que nós temos que ter sempre é uma vibração tentando, claro, sempre, é fácil falar, mas é difícil cumprir, mas temos que ter a positividade sempre em nosso ori. Então, veja aí. O conceito de ori, ele é traduzido assim, na verdade, vou ser bem sincero para vocês, a tradução tem coisas do Yorubá que não tem tradução correta para nosso português. Como também não tem a tradução correta da palavra saudade do português para outras línguas. Tem algo que não... São coisas que não tem como. Então, a gente, para tentar dar uma visão ocidental, uma visão abrasileirada de ori, nós falamos que ori é a nossa cabeça. Mas não. O ori é intraduzível. Da mesma maneira que eu querer traduzir o que é Olodumare. Olodumare é formado por 3 nomes, então vamos ver daqui a pouco. Olodumare. Mas, se a gente quiser dar uma dimensão do que é Olodumare, é muito difícil para a nossa conceituação ocidental, que nascemos dentro de uma religião judaico-cristã que impõe a figura de um ser central que está sentado num lugar, julgando, esperando que eu volte para ele e que ele seja adorado, louvado, idolatrado. Aleluia, salve, salve, amém. Então, nós nascemos dentro dessa cultura da culpa, do pecado original, Adão, Eva, né? Então, nós nascemos assim, e para nós compreender, sairmos disso, é muito difícil. Essa questão da compreensão do que é Ifá. Ifá é a liberdade. Ifá é o oposto de qualquer coisa que prenda. Ifá é a liberdade. O ori é soberano. O ori é o nosso maior tesouro. Acontece que você precisa despertar este ori. Nós nascemos com um manual do proprietário. Nós nascemos com um manual do usuário, que é o nosso Odu. O nosso Odu, ele é como se fosse um microchip que foi implantado em algum lugar da nossa memória. E quando nós fazemos a nossa iniciação a Ifá, nós conseguimos acessar ao registro cósmico, ao registro acásico, e nós passamos, então, a saber qual é este microchip, meu DNA espiritual. Então, veja lá, vamos ver aí em Oyakumedi. Oyakumedi diz assim: Oremini moba forike. Orimini moba forike. Ori ni aja fumi. Ori ni orishato sumomi. Ó. Orimini
É o meu ori que eu presto reverência. É ao meu ori que eu presto reverência. Ori é meu abrigo. É a divindade mais próxima de mim. Ori ni orixá tosumami. Ori ni orixá tosumami. Então, Ifá nos diz que nenhum ori deve se comprometer com o orixá antes de saber qual é seu ori. E aqui está claro, o ori é um orixá. O orixá mais próximo de mim. E se é o orixá mais próximo de mim, é a ele que eu devo reverência. Meu ori primeiro. É o meu ori primeiro. A partir daí, a partir do momento que nós entendemos que o ori é o orixá mais perto de mim, é a potência geradora de tudo que existe, nós vamos compreender o seguinte. O ori é um destino. O ori tem um destino. O Odu é um caminho, mas não é rígido. É um mapa com obstáculos e bênçãos, e o livre-arbítrio nos permite sempre, mas nós temos que buscar o Ipim original. Como é que é essa questão do ori? Escolha no Orum, encarnação, esquecimento. Quando eu consulto o Ifá, eu fico sabendo o que devo fazer quando desvio do meu Anhamon. Quando eu desvio do meu caminho, do meu caminhar. Consultando o Ifá, então o Ifá vai dizer os caminhos que eu devo fazer para retornar ao caminho. A partir daí, nós temos que entender que, para a gente ter uma ideia, o Ori, ele é o rio principal e os afluentes que podem ser desviados, mas voltam sempre ao seu destino. Quem será uma hora dessa? Entenderam? Gente, eu estou com um bichinho do ran-ran. De tanto falar nesse tempo seco de Cuiabá, eu dou aula para 15 turmas. Então, essa semana foi pesado. Embora hoje já seja segunda-feira, hein? Bem, então nós temos que entender essa questão da escolha do nosso destino. O Odum é o rio principal e, por mais que às vezes desviamos, ele tem que voltar para o leito do rio. E aí a questão do Iuá. Um dos Iuá mais poderosos é o Puelê. Iuá Puelê, que é o caráter pacífico, que é uma das maiores virtudes que um iniciado em Ifá pode ter, é Iuá Puelê. Iuá Puelê, gente, é algo que você sente quando a pessoa tem Iuá Puelê. Não precisa ser nem Babalaô, mas quando a pessoa tem bom caráter. E outra palavra que não dá para traduzir para o português. E o Afuelê é muito mais do que simplesmente bom caráter ou caráter pacífico. E o Afuelê é algo que transcende a mera afirmação
de ter bom caráter. É um estado, os Rosacruzes chamam de harmonium, que é o estado... Quem tem axé, tem Iuapelé. Então, o Iuapelé e o axé são duas coisas indissociáveis. E aí, veja bem, aqui está um outro, eu estou usando vários orim, vários iurê, para que vocês possam, pode falar em português mesmo, até a gente aprender bem em Urubá. Aí tem, ori que molda meu caráter e minhas ações, e louvo que a minha cabeça, que a minha essência seja sempre reta e íntegra. Ori que equilibra o meu ser, dê-me a paciência para crescer e sabedoria para escolher. E cada escolha reflita o equilíbrio e a justiça que carrego em meu coração. Olha que interessante. Nós, ifaístas, acreditamos que o coração é também a sede da consciência. O coração, ele tem muito mais função do que bombear sangue e levar, passar pelo pulmão e carregar sangue arterial para o resto do corpo e assim sucessivamente. O coração, o cã, ele é muito mais do que simplesmente um órgão de bombeamento de sangue. Os Yorubá acreditam que é no cã, no coração, que está a sede da consciência. Pode ser. Eu já acredito que seja importante, mas eu já acho, isso é uma opção, uma coisa minha, eu já acho que a consciência está em todos os lugares de nosso corpo. A consciência está em cada célula de nosso corpo. E o Ocã é também, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes da nossa consciência. O Ori, a fonte do destino. Outro Orim aí, outro Oriki. Outra coisa. Alguém sabe a origem da palavra Oriki? 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 Alguém sabe? Ori. Não, Ori. Ori. E Ori. Ki. Oriki. Saudação, louvação. A Ori. Oriki. Saudação ou louvação ao Ori. Vamos fazer tal Oriki. Você sabia também que na Yorubalândia, os Yorubá têm um nome Oriki que ele não diz para ninguém? Esse nome Oriki, os Yorubá são tão ligados à magia que eles, se eu souber o Oriki de uma pessoa, o nome Oriki da pessoa, eu manipulo ela como eu quero e bem entendo. Vejam como é uma coisa importante. O seu nome, por exemplo, meu nome é Marcelo Ramão da Silveira Barbosa. Vamos imaginar que o meu nome Oriki seja Ramão. Então, esse nome Ramão, eu guardo, somente a minha família saberia que este nome é Oriki, para que eles possam louvar junto comigo e guardar em segredo. Todas as famílias têm nome Oriki, toda a família de Ifá também tem um nome Oriki. Pena que aqui no Brasil perdeu-se essa tradição de dar um nome Oriki
aos iniciados. Seria muito interessante nós termos o nosso nome Oriki. Então, Oriki, 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 que saudação ou louvação. Então, Ori é a fonte do nosso destino. Mas lembrando que o Ori não está na nossa cabeça. É intraduzível o Ori. O Ori é todo o nosso ser. Conforme nós já dissemos anteriormente, nós achamos que o Ori é a cabeça, porque é onde nós vemos. É onde nós temos a sensação. Eu estou vendo vocês pela minha cabeça. Foi onde estão meus olhos. Ojo mi. Meus olhos veem vocês. E eu acho que é a cega da consciência. Aí uma pessoa que é cega, como que ela vai perceber a gente? E, teoricamente, enxergamos. As pessoas, inclusive, a pessoa fala, uma pessoa cega enxerga tudo preto. Nada disso. Uma pessoa cega não enxerga nada, não tem nem noção, não tem preto. E como que ela percebe o mundo? Não é pelos olhos. Talvez ela possa achar que também a consciência esteja na cabeça, porque ela escuta e o ouvido está na cabeça. Talvez ela possa ter essa noção de Ori, porque ela ouve, porque ela respira. Agora, também, se ela não se for cego desde criança, não vai ter essa noção. E Ori, ligação coro do mar, e eu te louvo. Tu és o guardião do meu destino. Tu és a sabedoria que me guia. Ori, que está acima de todas as divindades. Que a minha cabeça seja sempre abençoada. Ori, que molda o destino. Abre meus caminhos e me leva à realização de minha missão aqui na Terra. Então, vejam quantas palavras, quantos oriki em português que eu coloquei para vocês aí. Ainda não entramos nos oriki em Yorubá. Então, todos esses oriki que eu falei até agora para vocês, vocês podem utilizá-lo à vontade. Então, aqui fica bem claro que o Ori não é apenas a cabeça física, mas a consciência espiritual. O pacto feito no Orum antes da encarnação. Ele é o primeiro orixá, o mais próximo de cada indivíduo, e como diz Ifá, Ori é o maior tesouro de um homem. Tudo o que acontecer em vida, sucesso, fracasso, saúde, doença, está ligado ao seu Ori. Você é o único responsável por tudo que acontecer na tua vida. Ninguém é mais responsável que você. Mas eu fui fazer tal coisa, eu fiz com amor. Mas eu senti que a responsabilidade... o Ifá sabe que eu fiz com amor, mas fez mal feito. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Não é a responsabilidade de quem fez mal feito. Mal feito foi você que deixou que fizessem isso no teu Ori. Não queira adorar a pílula. Você foi fazer uma iniciação. Você foi fazer uma magia. E esta magia não deu certo. A iniciação te lascou a vida. A responsabilidade é tua. O Ori que fez errado vai ter as suas consequências. Mas a responsabilidade é tua. Portanto, não chore o leite derramado. Olha para frente e não deixe o urubu
fazer titica na tua cabeça. Assuma as responsabilidades que são tuas. São tuas. Por isso, orixá externo nenhum, orixá, energia orixá, Xangô, Oxóssi, Xapanã, Oxalá, Oxanlá, Obatalá, Iemonjá, Olocum, não. A responsabilidade é tua. Se você voltar para o Orum, o teu ori consciente vai perguntar, vamos supor que você ficasse sentado na frente de um espelho, você sentado na frente de um espelho com o teu consciente, e ele começasse a te perguntar, o que você fez? Você conseguiu cumprir aquilo que você se propôs lá no Aie? Ah, mas eu não cumpri porque Xangô, é porque Oxóssi, é porque não sei quem, porque... Não tem discussão, não tem conversa. É você consigo mesmo. É você consigo mesmo. A disputa nesta terra é com você. Com as suas dificuldades, com os seus percalços. É você que tem que ter a certeza do que está fazendo. E a responsabilidade do mal feito é tua. Dito isso, vamos adiante. Ifá ensina que o Ori é anterior a todos os orixás. Nenhuma divindade pode ajudar se o Ori estiver fraco ou negligenciado. A história do homem que prosperou após honrar o seu Ori com água, comida e oração é um exemplo claro do seguinte: sem o alinhamento com o Ori, até os orixás têm seus poderes limitados. Do que adianta nós queremos pedir para os orixás que nos auxiliem, se o maior e mais importante dos orixás, que é o nosso Ori, está desalinhado. Ah, outra coisa, tem que pedir. Tem que pedir. Ah, mas meu orixá, ele sabe o que eu preciso. Sabe? Mas eu preciso evocar o que eu preciso. E também, além de evocar, eu preciso ativar esse orixá para que ele se movimente. Tudo na natureza, para você, gente, eu sempre dou esse exemplo para vocês entenderem bem. Orixá é uma bomba injetora de água. Tem aquelas bombas injetoras que você precisa colocar água para que ela dê água. Se você não colocar água na bomba injetora, você não vai ter água. Então, você tem que evocar, falar, porque a palavra, ela cria vibrações. Por isso que nós fazemos as nossas evocações em Yorubá, porque em Yorubá nós atingimos determinadas vibrações que em português nós não conseguiríamos. Pode funcionar? Pode. Funciona. 60%. Pode funcionar? Pode. Mas, se nós evocamos
na frequência certa, nós conseguimos atingir mais objetivos. Um exemplo bem claro. Pegue uma taça de cristal e tente quebrá-la com a tua voz. Você vai conseguir quebrá-la quando chegar a uma determinada vibração. Quando a tua voz emitir a mesma vibração do vidro. O vidro, mesmo sendo sólido, ele vibra. Então, quando eu atinjo uma determinada tonalidade de evocação, a minha voz vibra junto com o cristal e eu quebro o cristal. Daí o porquê de fazermos evocação em Yorubá. Se você tinha alguma dúvida, aí já dirimiu todas as suas dúvidas. Tranquilos? Bem, o Ori é o destino, mas não é um caminho rígido. É um mapa com obstáculos e bênçãos. O livre-arbítrio permite desvios, mas o Ori sempre busca o reencontro com o Ipim original. Então, nós já vimos aí. Escolha, encarnação, esquecimento, consulta Ifá, retorno ao caminho. De novo, né? Voltei sem querer para lá. Bom, aqui está o Zuá que o Ori deve desenvolver. E o Apuelê, humildade e paciência. Logo que eu me iniciei em Ifá, a palavra que eu mais escutava era suru. 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 Suru, em português, quer dizer paciência. Eu perguntava para o meu babá, suru. Tem que ter suru. Lá se vão anos e ainda eu continuo tendo suru. Suru. Acontece que a minha urgência não é a mesma pressa dos nossos babalawó. Depois você vai aprender isso. Eu ensino depois. Não é fácil. Não, é só fazer assim. Eu estou acabando de mostrar para você que não é só fazer assim. Você precisa fazer muito mais do que assim. Não é? E o Apuelê, humildade e paciência. E o Iboiá, coragem. E o Aikunle, resiliência. E o Itito, honestidade e verdade. O Tito é verdade. Então, a verdade e a honestidade andam juntas. E o Aichiku, justiça. Quando você desenvolve esses 5 e o você está fortalecendo o Ori. Esse Iwa, Aikunle, para mim, é o mais difícil de todos. Porque você tem que ser uma fênix. Você tem que sair das cinzas, bater as asas e tirar toda a poeira que te prende. É difícil. Resiliência é recomeçar, ter forças para o recomeço. Então, nós estamos recomeçando todos os dias. Todos os dias, pela manhã, quando você acorda. Inclusive, é uma das minhas orações matinais.
todos os dias, pela manhã, eu evoco Olodumare, Exu, Oromilá. E uso sempre esta invocação. Obrigado pelo retorno à consciência objetiva. Que neste dia eu possa espargir a luz, a vida e o amor. Todos os dias pela manhã, você precisa rezar, evocar. Sentado, meditando, como for. Olodumare, Exu e Oromilá. E também Ori. Ori. O Ori tem que ser reverenciado todo com a mão na cabeça, porque é uma maneira de você voltar para o interior e evocar o seguinte. Eu vou mandar de novo no grupo este Orim, que é um dos mais belos Orim de Ori. Orimio xerere fumi. Orimio xerere fumi. Orioká Nishanuoká. Oriejó Nishanuejó. Afomã opé Nishanuopé. Orimio xerere fumi. Meu Ori, faça o bem para mim. Esse é um dos Orim mais poderosos que existe. E ele tem que ser mais ou menos cantado. Orim é um iurê cantado. Toda vez que você vê escrito Orim, é iurê cantado. Ele é assim. Orimio xerere fumi. Orimio xerere fumi. Orioká nishanuoká. Oriejó nishanuejó. Afomã o pé nishanuopé. Axé. Reze 3 vezes. Evoque 3 vezes. O número 3 é muito importante na ritualística de Ifá. 3 é muito importante. Já falei para vocês isso. A tríade de Ifá. Só para ter uma ideia. Ifá tem 3 letras, Exu 3 letras. A tríade, Oromilá, Exu, Olodumare. Ori. Quando a gente fala de Olodumare, é Ori. Eu e Olodumare somos um. Eu sou a manifestação de Olodumare. Ponha isso no seu Ori. Por isso, você deve se perguntar, poxa, babá, não se faz ebó para Olodumare, né, babá? Não faz por quê? Primeiro, porque é a força suprema. E é você mesmo. Diferente de outras religiões, como o judaísmo, por exemplo, o Yahvé pediu imolação do filho do Abraão, o Isaac, como o cristianismo pediram a imolação do Jesus Cristo, né? Vocês sabem que Jesus, se morreu, foi um grande ebó, né? Um ebó de um homem. Se houvesse realmente a prova de que ele veio, ele seria um exemplo. Eu sempre pergunto, quando me falam, vocês imolam, vocês matam animais, eu não fico quieto. Eu digo, mas vocês mataram um homem, vocês se transvestem do sangue do Jesus que vocês mataram para salvar vocês. Um puta ebó. Tem cristãos que falam pelo sangue, pelo poder que há no sangue de Jesus. Sempre o sangue. Que o sangue de Jesus te lave, que o sangue de Jesus não sei o quê. Hã? O sangue do Cordeiro. Que é ebó? Que é o ebó? Jesus é Cordeiro. Quer o ebó aí? Que é melhor que isso? Queria parar para prestar atenção nisso? Bom, então, gente, o Ori, todos os dias, pela manhã e à noite, mãozinha na cabeça, Orimiô, xerere fumi. Vamos colocar as mãos na cabeça agora? Vamos? Nós estamos terminando o nosso...
Aum. Aum. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanuoka. Oriejo, nishanuejo. Apomão o pé, nishanuo o pé. Axé. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanuoka. Oriejo, nishanuejo. Apomão o pé, nishanuo o pé. Axé. Orimio, xerere fumi. Orimio, xerere fumi. Orioka, nishanuoka. Oriejo, nishanuejo. Apomão o pé, nishanuo o pé. Axé. 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 Show! 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 E assim, nós concluímos o nosso encontro de hoje. Daqui 15 dias nós nos encontraremos novamente. Semana que vem nós teremos aula. Vamos começar a fazer, a estudar como se faz divinação com Ikim. Portanto, na semana que vem, eu quero que vocês, aqueles que estão começando, que deixem os Ikins limpos, para que a gente possa manuseá-lo, para treinar, começar a treinar. Porque eu preciso que vocês façam, chegando logo no Itadogun, para a gente poder fazer juntos o Itadogun. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Que Fá seja a luz que ilumine o teu ori. E iluminando o teu ori, ele possa iluminar o caminho daqueles que estão à nossa volta. Axé, irmãos. Axé-o, axé-o, axé-o. Um abraço a todos. Axé-o.